Olá, amigos do canal Valença Histórias. Aqueles que pensaram que esse ano não teria o nosso projeto Você Conhece a Sua Cidade, se enganou. Estamos aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Valença, junto com o Biratã Lima, que está expondo alguns dos seus trabalhos. E o tema do nosso projeto esse ano, pessoas que fazem a diferença em Valença. E esse ano nós vamos falar com alguns artistas plásticos, já pedindo perdão àqueles que, porventura, não entrarem nessas entrevistas, mas no próximo ano nós vamos pegar esses outros também, que infelizmente não vão entrar esse ano. Mas é um projeto que continua e ano que vem, certamente, aqueles que não aparecerão aqui serão convidados a dar o seu depoimento. E você que está aqui nesse canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, de assinar o sininho das notificações, de compartilhar o vídeo e de curtir e comentar aqui o que achou a respeito. Mas quem vai falar a respeito da exposição, da sua obra, é o próprio artista que está aqui. A luz do céu de Valença é milagroso falar, ser filho teu e honra imensa, minha terra natal. Então, Raimundo, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal, falando do meu trabalho, né, divulgando um pouco as minhas obras, que é sempre bom a gente dar espaço, né, para a arte, dar espaço para a cultura, para as informações em geral, né, que são um benefício para a cidade, né, para todos nós, né. Bom, falar um pouquinho de mim, né. Meu nome é Biratã de Souza Lima, meu nome artístico é o Biratã Lima. Eu sou de Minas, sou mineiro, mas fui criado no Rio de Janeiro. E desde cedo eu comecei a construir os meus brinquedos, fazia as minhas coisas. E isso despertou aí talvez uma veia artística, ou de construtor, ou de recriador da realidade, né? E logo cedo eu, né, usava embalagens de produtos para poder desenhar, para poder pintar, e foi assim meu caminho, né? Minha trajetória foi um pouco desta forma. Eu tive um grande professor, que era um professor de literatura, na verdade, que resolveu ensinar literatura, mostrando as fases e os estilos de arte, né? Como exemplo visual, ele usou os grandes artistas, os grandes pintores. Então, isso, né, me chamou bastante atenção e eu comecei a entender um pouco sobre a questão da história da arte, a história da literatura, mas a história do pensamento artístico do homem, né? E isso sempre esteve do meu lado, sempre esteve junto de mim. E isso me motivou a produzir, a desenhar e querer, a almejar, né, fazer um curso, né, superior na área de artes, né? Não era muito a ideia ou o anseio da minha família, mas depois de muita conversa, eu fiz vestibular pela Sesgran Rio na época, né, e fiz dar um merchandising para a Sesgran Rio, e fiz o meu vestibular para a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, que tem vários cursos de arte, né, de paisagismo, cerâmica, escultura, e eu, dentre eles, a parte de pintura, né? E durante esse processo do meu desenvolvimento, eu já comecei a dar aula, já comecei a trabalhar com o ensino das artes visuais, né? E já fui para dar aula em ateliês, enfim, comecei minha atividade desde cedo que eu entrei na universidade, antes de concluir meu curso, né? Participei de um grande projeto no Rio de Janeiro, e que deu origem às lonas culturais, né? Foi um projeto chamado Teatro à Ilha Quer, a Ilha do Governador, E aí, que é próximo lá após algumas conversas com a Secretaria de Cultura na época, resolveu-se fazer um espaço alternativo, com uma lona cultural, né, uma lona de circo, né,
e aonde começamos a desenvolver várias atividades, né? Daí veio o projeto de lonas culturais, que existe até hoje no Rio de Janeiro, acho que, se não me engano, são 5 ou 7 lonas espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro, circo voador, enfim, tudo veio nesse caminho, nesse bojo, né, dessas ideias que surgiram. Desde aquela época, a gente já tinha esse olhar para levar a arte para a população, né, levar a arte para todos, né? E tive um período onde eu trabalhei, né, no Sistema S, né, no SENAC, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, na área de ilustração, né? Então trabalhava com as diversas técnicas de desenho, pintura, aquarela, tinta óleo, tinta acrílica, aerógrafo, enfim, as técnicas da época, né? Tem vários alunos formados atuando aí nessa área de design, na área até de gravação de moedas, de design de mobiliário, professores, enfim. Depois dessa época, eu fiz algumas exposições, participei de alguns projetos, participei de um projeto bastante interessante no Rio de Janeiro, que é Santa Teresa de Portas Abertas, né? Fiz algumas exposições lá. Participei também junto com um outro grupo chamado Imaginário Periférico, né? De levar a arte para a periferia do estado do Rio de Janeiro, para levar a arte para o interior. Então fizemos várias exposições na periferia, no interior do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis, Friburgo, Itaocara. Fizemos algumas ações com esse grupo no interior. Em 2007, eu recebo uma proposta de trabalho e vim para o interior, que era um sonho, né, da nossa família, e vim, né, parar em Valença, vim aportar nessa cidade chamada Valença. E comecei a desenvolver meus trabalhos e me chamou muita atenção uma coisa, um fato, que é a proximidade da natureza, né? Eu me lembro que eu passei para o concurso como professor do Estado e fui dar aula no Daura Silva Barbosa. E quando eu cheguei, né, num dos primeiros dias que eu cheguei no Daura e olhei, estacionei meu carro e olhei para o outro lado, né, do Daura, era uma manhã fria, mas de sol, né? As manhãs de inverno são muito bonitas, e eu vi a rua e no fundo um cenário, uma montanha verdinha, né? E eu achei aquilo magnífico, falei assim, poxa, eu estou trabalhando num lugar onde eu vejo o verde, onde eu tenho um ar limpo, onde eu não tenho, assim, receio de uma série de coisas que acontecem no Rio de Janeiro. E aí eu tirei uma foto e mandei para os meus amigos, né? Olha o lugar onde eu estou trabalhando. E todos ficaram maravilhados, né? Olha que lugar lindo, né? Que lugar maravilhoso, tranquilo, bem iluminado, arejado, enfim. E isso se desdobrou, se refletiu na minha produção artística. Então eu comecei a produzir, eu fui sentindo que a minha produção artística ela foi mudando a temática, né? Eu saí da praia, do surf, do cinza, né? Lá no Rio de Janeiro, carioca, e comecei a trabalhar com a natureza, com o verde, com as cores, né? Meu trabalho, quem puder entrar lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vai perceber essa mudança, né? Da temática e do colorido. E aí chegamos a essa exposição que vocês vão ver aí no vídeo, né, algumas imagens, né? Essa exposição, tudo aquilo que me cerca. Essa exposição está um pouco dividida entre a parte religiosa, né, que eu entendo que é muito forte na nossa cidade, nessa região, né? Então ela não pode deixar de estar presente, né, no meu trabalho.
Os animais, a vida animal, né, que eu acho que tem uma relação muito grande, né, com a parte produtiva da cidade. A natureza, que é exuberante, vocês vão ver quadros de flores, vegetação, né? E a parte das personalidades, né? E principalmente as personalidades negras, pois estamos numa região onde nós temos uma população negra muito grande e ainda pessoas que são herdeiros, não, são filhos, né, de pessoas que nasceram em Quilombo. Nós temos o Quilombo São José da Serra, aqui próximo, né, dentro ainda do município de Valença. Então isso não poderia deixar de estar refletido, né, de aparecer de alguma forma no meu trabalho, na minha produção artística. Então vocês têm a oportunidade de verificar essa exposição aqui na Câmara, na qual eu agradeço a essa instituição na figura do seu presidente, Eduardo Ávila, né? E o doutor Ailton também, da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, né? Agradeço o convite e a honra de estar aqui. E agradeço ao maestro Antônio Carlos, que foi quem teve essa brilhante ideia, né? E me trouxe para cá. Fazendo toda essa caminhada e essa produção artística da cidade, eu ainda participei de alguns projetos que hoje são projetos bastante exitosos e com grande visibilidade dentro da cidade, que é o projeto Rua Cultural, né, e é o projeto Valença 200 anos em tons e traços. É um projeto do governo do Estado do Rio de Janeiro, né, da Secretaria de Economia Criativa e Cultura, onde nós tivemos a possibilidade de executar 2 painéis, um sobre a Folia de Reis, né, nos muros da Casa Léa Pentanha, e o outro da indígena, né, que representa os indígenas aqui, uma forma de representação dos indígenas da região que habitavam essa região aqui de Valença, né? Os índios coroados, os índios puris, os índios coropós, os índios araris, né? De uma forma alegórica, mas essa população está lá também representada no mural do Institutinho, né? De uma forma bem criativa e bem colorida, bem alegre, né? E também tivemos o mural, né, do Colégio Arco Verde, né, que também comemorou os 200 anos de Valença e a educação, né? Então nós temos vários artistas participando desse projeto, eu sou um deles, né? Agradeço também a oportunidade de estar participando. E o meu trabalho nesse mural, ele é bastante interessante, porque estudando um pouco, ouvindo um pouco as pessoas falando, alguns estudiosos, historiadores com que a gente teve a oportunidade, né, a graça de ter contato, de ouvir um pouco os relatos, um pouco a história de Valença, eu percebi a importância do povo puri que existia aqui e o saber, né, que esse povo já possuía. E fiquei achando muito interessante a questão da etnomatemática puri, ou seja, uma história que a gente, né, que eu não sabia, não tinha acesso a essa informação, e achei muito interessante saber que esse grupo já possuía uma matemática, uma forma de fazer cálculos e fazer registros dessas contas, essa parte numérica, né? Era um sistema de contagem com base em 5, né? Onde eles faziam as contas em um pequeno ábaco, que era num formato de forquilha, com uma corda, né, amarrada, e 5 contas de lágrimas de Nossa Senhora.
que se chamava Piquindô, né? Então, Piquindô Matemática Puri, né? Que é a forma com que eles faziam as suas multiplicações. Então, chegavam até a registrar, fazer registros de multiplicações até 100, né? Então, enfim, acho que é importante pesquisar sobre isso, é importante saber como funciona, e é interessante entender como outros povos, né, se desenvolveram, né, como estavam num processo de desenvolvimento da sua cultura, dos seus conhecimentos. Então, agradeço ao professor Raimundo de ter essa oportunidade de estar aqui nesse canal, né, junto com vocês. Espero que vocês tenham, né, gostado um pouco do tudo que a gente falou aqui, que a gente comentou. Espero que vocês gostem dos trabalhos, né, e entrem lá nas redes sociais, vejam, né, apreciem um pouco mais. Obrigado.